Tema 1. Introdução. Análise e classificação dos solos. Introdução. Todas as obras de engenharia assentam-se sobre o terreno e inevitavelmente requerem que o comportamento do solo seja devidamente considerado. A mecânica dos solos, que estuda o comportamento dos solos quando tensões são aplicadas, como nas fundações, ou aliviadas, no caso de escavações, ou perante o escoamento de água nos seus vazios, na qual o engenheiro civil se baseia para desenvolver os seus projetos. Este ramo da engenharia, chamado de engenharia geotécnica ou engenharia dos solos, costuma empolgar os seus praticantes pela diversidade de suas atividades, pelas peculiaridades que o material apresenta em cada local e pela engenhosidade frequentemente requerida para a solução de problemas reais. Passados longos anos, surgiu o engenheiro civil de larga experiência, sólido preparo científico e acurado espírito de investigação, internacionalmente reconhecido como o fundador da mecânica dos solos, Carl Terzaghi. Seus trabalhos, por identificarem o papel das pressões na água no estudo das tensões nos solos e apresentação da solução matemática para a evolução dos recalques das argilas com o tempo após o carregamento, são reconhecidos como um marco inicial dessa nova ciência de engenharia. Análise e classificação dos solos. Origem e formação dos solos. Grande parte da superfície da Terra, quer nas áreas imersas, quer nas vastas regiões submersas, está coberta por solos ou maciços terrosos. Esses maciços são formados por partículas minerais, que resultaram da desintegração física e da decomposição química das rochas, podendo também conter matéria orgânica. Isto é, a decomposição é decorrente de agentes físicos e químicos. Variações de temperatura provocam trincas, nas quais penetra a água, atacando quimicamente os minerais. O congelamento da água nas trincas, entre outros factores, exerce elevadas tensões, do que decorre maior fragmentação dos blocos. A presença da fauna e flora promove o ataque químico através da hidratação, hidrólise, oxidação, lixiviação, entre outros. O conjunto desses processos leva à formação de solos que, em consequência, são misturas de partículas pequenas que se diferenciam pelo tamanho e pela composição química. Os fatores mais importantes na formação do solo são: ação de organismos vivos, rocha de origem, tempo, estágio de desintegração/decomposição, clima adequado, inclinação do terreno ou condições topográficas. Classificação dos solos. Quanto à sua origem, quanto à sua formação, podemos classificar os solos em 3 grupos principais: solos residuais, solos sedimentares e solos orgânicos. Solos residuais são os que permanecem no local da rocha de origem, rocha-mãe, observando-se uma gradual transição da superfície até a rocha. Solos sedimentares ou transportados são os que sofrem a ação de agentes transportadores, podendo ser aluvionares, quando transportados pela água, eólicos, vento, coluvionares, gravidade, e glaciares, geleiras. Solos orgânicos, originados da decomposição e posterior apodrecimento de matérias orgânicas, sejam estas de natureza vegetal, plantas, raízes, ou animal. Os solos orgânicos são problemáticos para a construção por serem muito compressíveis. Em algumas formações de solos orgânicos ocorre uma importante concentração de folhas e caules em processo de decomposição, formando as turfas, matéria orgânica combustível. Física dos solos. O solo é constituído de uma fase fluida, água ou gases, e de uma fase sólida. Pode-se dizer que solo é um conjunto de partículas sólidas que deixam espaços vazios entre si, sendo que esses vazios podem estar preenchidos com água, com gases, normalmente o ar, ou com ambos. Exemplo: devemos ter em mente os diversos estados que o solo pode estar sujeito, sendo afetados por fatores naturais, chuvas, insolação, ou não, compactação mecânica, cortes, aterros. Assim, por exemplo, após um período chuvoso, um determinado solo apresentará um estado em que os vazios serão preenchidos pela água, e o ar anteriormente presente será expulso. No verão, após a evaporação da água, este mesmo solo apresentará um novo estado, com o ar penetrando nos vazios deixados pela água.
Para identificar o estado em que se encontra um determinado solo, no dado momento, utilizamos os índices físicos. As principais grandezas de um solo são: PS, peso das partículas sólidas; K, peso da água. Geralmente o peso do ar é considerado desprezível. VS, volume das partículas sólidas; VA, volume da água; VAR, volume do ar; VV, volume de vazios. Teremos sempre PT igual PS mais PA, VV igual VA mais VAR, VT igual VS mais VA mais VAR igual VS mais VV. As unidades mais usuais são: para o peso, grama, quilogramas, tonelada; para o volume, centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Unidade, W%. É a relação, expressa na forma percentual, entre o peso da água contida num certo volume de solo e o peso da parte sólida existente neste mesmo volume. W% igual PA/PS 100. Peso específico aparente do solo natural, gama. É a relação entre o peso total, PT, e o volume total, VT. A unidade W é diferente de zero. A unidade padrão é o quilonewton por metro cúbico, mas as mais usadas são: grama por centímetro cúbico, quilogramas por decímetro cúbico, tonelada por metro cúbico. Observação: se o solo estiver saturado, ou seja, com todos os seus vazios preenchidos pela água, teremos o peso específico saturado. Se o solo, além de saturado, estiver submerso, as partículas sólidas sofrerão o empuxo da água, e o peso específico efetivo do solo será o peso específico saturado menos o peso específico da água. Assim, temos a relação peso específico aparente do solo seco, γS. É a relação entre o peso das partículas sólidas, PS, e o volume total, VT. A unidade, W, da amostra é retirada. A sua determinação é feita a partir do peso específico do solo natural, γ, e da unidade, W. A unidade padrão é o quilonewton/metro cúbico, mas as mais usadas são: grama por centímetro cúbico, quilogramas por decímetro cúbico, tonelada por metro cúbico. Peso específico real ou das partículas sólidas, γg, é a relação entre o peso das partículas sólidas, PS, e o volume das partículas sólidas, VS. Varia pouco de um solo a outro, oscilando entre 25 e 29 kN/metro cúbico, tendo valor menor para um solo com elevado teor de matéria orgânica, e valor maior para solo rico em óxido de ferro. A unidade padrão é o kN/metro cúbico, mas as mais usadas são: grama por centímetro cúbico, quilogramas por decímetro cúbico, tonelada por metro cúbico. Peso específico da água, γA, é a relação entre o peso, K, e o volume da água, F. Densidade relativa das partículas, sigma, é a relação entre o peso específico das partículas sólidas e o peso específico da água. É adimensional. Para a maioria dos solos varia entre 2 e 53. Índice de vazios, Epsilon, é a relação entre o volume de vazios, VV, e o volume das partículas sólidas, VS. É adimensional e expresso em percentagem. Porosidade, eta, é a relação entre o volume de vazios, VV, e o volume total, VT. É adimensional e expresso em percentagem. Grau de saturação, S%, é a porcentagem de água que preenche os vazios do solo. Na mecânica dos solos, os índices são parâmetros fundamentais que auxiliam na caracterização e compreensão das propriedades físicas e mecânicas do solo. Esses índices estão interrelacionados e fornecem informações valiosas para o projeto de execução de obras geotécnicas.